Ao vivo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, gente, então, novamente estamos aqui com muito prazer, né? Abrindo nossa casinha, Girassol. Já temos pessoal aqui, então, gente, pode vir. Nós já estamos de portas abertas para todo mundo. Hoje nosso estudo é com a Marlene. O tema é vigilância. É um tema muito importante, né? A gente ouve muito sobre esse tema, a gente fala muito sobre esse tema, mas a gente pratica. Como é que a gente pratica, né? Então, vou convidar a Marlene para abrir o estudo, fazendo uma prece pra gente. E, Marlene, seja muito bem-vinda. Muito obrigada novamente. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite para vocês. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma respiração profunda, aquietar nossos pensamentos, serenar nosso coração, para entrarmos realmente nesse clima de oração, de estudo, para entrarmos realmente num ambiente de paz dessa casa, que nos acolhe sempre com carinho. Como é bom entrar aqui, que energia boa tem essa casa. Pedimos, Senhor Jesus, a sua presença neste momento para acompanhar os nossos estudos. Pedimos licença para começar esse estudo em seu nome. Vimos trabalhar na sua seara e que possamos, Senhor, realmente sairmos daqui diferentes do que entramos. Que o estudo possa cair como uma semente em solo fecundo e que gere realmente frutos, mudando nossas atitudes, nossos pensamentos, trazendo para nós a transformação e a evolução necessária. A gente não muda de um dia para o outro, mas é preciso estar plantando e cultivando, e pouco a pouco as coisas vão mudando. A gente vai introjetando os ensinamentos, vamos solidificando os aprendizados, vamos nos tornando um pouquinho melhores a cada dia, né? A natureza não dá saltos e a nossa evolução também não dá. Mas precisamos insistir e é por isso que estamos aqui. Eu disposta a passar um pouquinho daquilo que eu estudei e todos dispostos de coração aberto a ouvir, que a espiritualidade amiga esteja também nos amparando, me intuindo, acompanhando todo esse estudo, que espero que os amigos desencarnados que aqui também se encontram para ouvirem, se aquietem, se acalmem, porque essa é uma casa de paz e de luz. Aqueles que vierem para cá, que não estejam buscando a paz e a luz, não terão conforto aqui e não vão conseguir entrar. Fica conosco, Senhor. Espiritualidade amiga nos acompanhe. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, gente. Eu trouxe hoje o estudo sobre, na verdade é um estudo do livro Boa Nova, tá? do Chico e do Espírito Humberto de Campos. Aliás, há pouco tempo eu ouvi que esse é um dos livros que o Chico Xavier mais gostou de ter escrito. Tem esse um outro eu esqueci, hoje eu já até pelejei para lembrar o nome, mas o livro Boa Nova, ele conta a convivência de Jesus com os discípulos, e são vários acontecimentos nesse livro, baseados em coisas que a gente já conhece, fatos que a gente já conhece lá na Bíblia, mas mais, digamos que, melhor contados, sabe? Tem detalhes a mais. Então, assim, os discípulos de Jesus eram
orientados muito particularmente aqueles 12 apóstolos, recebiam instruções muito maiores do que aquelas que chegaram para nós. Né? Vocês sabem que o Evangelho foi só escrito depois. Né? Os únicos evangelistas que conviveram realmente com Jesus foi João e Mateus. Né? Lucas e Marcos não, só transcreveram. Não sei se vocês sabem também, existiam mais de 100 evangelhos, mais de 100, havia muita coisa escrita. Mas aí depois a igreja foi recolhendo todos esses escritos, selecionou os 4, dos quais nós temos conhecimento, e os outros se tornaram proscritos. Eles mandaram queimar. E muitos se perderam, mas alguns foram encontrados depois. Há um tempo atrás, em 1945, foi encontrado o Evangelho de Tomé, em Nag Hammadi, no Egito. Em 1945, aí foi aquele auê, né? Tomé, e aí virou tema de estudo, muitos estudos teológicos, teses em faculdades, né, monografias, estudos aprofundados. O Lázaro Boberg escreveu, inclusive, um livro que se chama O Quinto Evangelho, O Elo Perdido, que é o Evangelho de Tomé. Eu até tenho esse livro, é um livro assim, muito bom, muito esclarecedor, e que vem confirmando muitas coisas que a gente já tem na Bíblia, mas que conta outras que a gente vê que foram depois retiradas da Bíblia. Não sei se vocês têm notícia disso, mas assim, a Bíblia foi, principalmente os evangelhos, foram um pouco mexidos para ficarem a contento do cristianismo vigente de então. Inclusive, quase todas as ideias de reencarnação foram retiradas, né? Existe aí uma história aí, que depois a gente pode até ver, é muito interessante ver como é que foram mudando, né? Mas aí, voltando aqui ao assunto vigilância, eu peguei desse livro, Boa Nova, e a imagem, você chegou a colocar na chamada para o grupo aquela imagem do olho? Eu acabei não consegui ver. Uhum. Até uma tinha me pedido uma sugestão assim, de uma imagem, eu falei, olha, acho que esse olho aqui, porque vigilância, né? Esse olhar amplo, um olhar para todos os cantos, né? O que é estar vigilante? O que é estar vigilante? É estar acordado, é não estar dormindo, é estar atento para aquilo que se passa à nossa volta. Mas, acima de tudo, a vigilância é estar atento ao que se passa dentro de nós. Então, essa é a proposta e era a proposta de Jesus também. Né? Lá em Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, vem uma fala assim: não durmamos a exemplos dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Esse não dormir é o vigiar, é o estar atento, tá? E a gente tem a famosa frase, né? Orai e vigiar, que está lá em Mateus, capítulo 26, versículo, parece 41. Eu vou contar para vocês aqui, esse estudo é baseado nessa fala, mas vai de capítulo 26, de capítulo 26, de 36 a 41, tá? São os versículos que no qual esse estudo é baseado. E aí, gente, eu queria começar então contando para vocês a história de Pedro. Essa lição do livro se chama A Lição da Vigilância. Então nós vamos falar de vigilância de uma maneira um pouco diferente, e eu queria contextualizar isso falando um pouquinho da história de Jesus e de seus discípulos. Vocês vão me dar licença, eu vou ler uma partezinha ou outra, vou ficar me atendo à leitura, mas Jesus estava lá com seus discípulos, lá em Cesareia de Filipe, já se preparando para os seus últimos momentos aqui na terra. E ele reúne os discípulos e
aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios da sua doutrina de redenção, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus fita os companheiros ao longo da conversação, né? Ele estava falando confidencialmente com eles dos serviços grandiosos do futuro que eles teriam que fazer, né? De todo o trabalho, mas falava em especial ali para eles. E muita coisa a gente não teve notícia disso. E aí, depois que ele conversa e explica, ensina muita coisa para os discípulos, ele pergunta aos discípulos assim: e o que dizem os homens? Pergunta para os discípulos: o que dizem os homens aí fora a meu respeito? E aí, uns respondem que uns achavam que ele era João Batista, outros achavam que ele era Elias, que tinha voltado, que era um profeta, que tinha profetizado o sofrimento, toda a trajetória de Jesus, o sofrimento, a morte de cruz, né? Existem muitos momentos na Bíblia em que a gente vê assim: isso aconteceu para que se cumprisse, isso. Já ouviram isso na Bíblia? É para que se cumprissem as profecias que estão lá no Velho Testamento. Então, uns falavam que Jesus era Elias, outro que era Jeremias, outro que era João, e cada um achava que ele era uma coisa. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Né? O que vocês dizem? Né? Os homens dividem em opiniões, mas vós, né, os discípulos, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Aí o povo fica assim, né? E aí Pedro, Simão Pedro, né? Ele parece que ele recebe uma luz nesse momento, ele é muito inspirado, ele é tocado nesse momento, e ele responde assim para Jesus: tu és o Cristo. Cristo significa ungido, o escolhido, o consagrado. Isso é que significa Cristo, né? Na verdade, Cristo é um adjetivo, que significa bendito, consagrado, né? Abençoado, tá? E ele diz assim: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E Jesus fica muito feliz com essa resposta. Ele diz assim: bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo num olhar carinhoso, né? Ele diz assim, disse-lhe Jesus, envolvendo num sorriso amoroso, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, ou seja, não foram os homens que te revelaram essa verdade, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Aí Pedro ficou tão feliz, falou: não, eu estou falando assim, através da voz de Deus falando em mim, né? Ele fica muito feliz. Bendito sejas, pois, e continua Jesus, bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança. É interessante que a gente vê às vezes falar assim, né? A gente vê falando: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, tu és pedra, e acha que Pedro é uma pedra, e a gente não entende às vezes muito, né? Essa pedra é essa fé, a rocha, a pedra, a rocha sobre a qual Pedro vai edificar a igreja, é uma fé viva e forte nos ensinamentos de Jesus. Essa é a rocha sobre a qual Pedro edifica a igreja. Então é muito interessante que ele diz, né? Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. E aí, Pedro fica feliz, né? E Jesus continua conversando com eles e fala para eles de todos os males que ele vai passar, de todo o sofrimento, que ele vai ser escarnecido, cuspido,
cuspido, crucificado. E aí, em um momento, Filipe pergunta para ele assim: mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, como é que você vai sofrer dessa maneira, vai ser injustiçado dessa maneira, se o Senhor é um modelo de bondade, de justiça, você nunca fez mal para ninguém, né? O sofrimento será, então, o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Filipe pergunta para Jesus: mas puxa vida, né? Você fazendo esse tanto de bem, ainda vão te crucificar? E aí Jesus, muito calmo, diz para ele assim: vim ao mundo para o bom trabalho. Minha ação se dirige aos que estão escravizados. Olha só, a missão de Jesus. Meu trabalho se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituindo na igreja a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. As palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Ele fala assim: eu assumi a minha humanidade como homem, eu vim aqui ensinar, mas eu tenho que participar de toda essa vivência humana para dar testemunho daquilo que eu vim fazer. Porque as pessoas naquela época ainda tinham uma ideia de rei, aquele que vinha com um exército, guerreando, tomando poder, dirigindo. E Jesus não veio, porque ele diz o tempo todo: o meu reino não é deste mundo. Ele não veio. As pessoas queriam que Jesus, né, o lado humano deles ainda, queria que Jesus fosse um governador, alguém que tomasse o poder, que dissesse: olha, eu posso, eu faço isso e aquilo. E Jesus fazia tudo no silêncio. Ele fazia os milagres e falava: vá e não fale com ninguém. Não tem passagens assim? Uhum. Porque ele era o exemplo da humildade. Ele não tinha nenhuma intenção de fazer sucesso aqui. Ele queria tocar aquelas pessoas que sofriam, mostrar para elas que existia uma vida além, que existia uma justiça, né? Então, isso é meio difícil até hoje para a gente, é difícil ainda, né? Você fala: por que Jesus não desce aqui e não toma o poder e não faz um tanto de coisa para ele mostrar que ele pode? Mas não é a proposta dele, né? Porque ele diz mesmo: meu reino não é daqui, né? E aí, gente, ele continua falando, né? Ele diz assim: os apóstolos entreolharam-se surpresos. E o Messias continuou: não espereis por triunfos que não são... não espereis por triunfos que não os terrenos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. E aí, todo mundo escuta, cala e fica meio sem entender. Fala: bom, então se é assim, né? Mas Pedro ainda fica incomodado, sabe? Pedro não se conforma com aquilo. E aí, foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento, né, que ele estava inspirado lá por Deus, ele se deixa tomar por aquele sentimento bem humano, né, e vira para o Jesus e fala assim: mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo assim. O Senhor é tão bom, está deixando-se sofrer tanto, então Deus não é tão justo assim. Observe que são questionamentos que a gente faz hoje, e Pedro fazia lá também. E aí Jesus se entristece com ele e diz assim, com firmeza: Pedro, retira estas palavras. Exclamou Jesus com serenidade enérgica: queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Porque eles falavam: não, você pode, vai, toma o poder, né? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus?
Aparta-te de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Pois neste instante fala pelo espírito dos homens da terra, né? Pelos espíritos, através do entendimento humano. Porque nós também íamos pensar a mesma coisa, não íamos? A gente ainda pensa. Eu, assim, antes da doutrina espírita, aliás, foram os questionamentos que me trouxeram para cá, falando assim, que Deus justo, bom e generoso é esse, né? Que deixa tanta gente passar fome, deixa criança passar fome, ser violentada, homens espancando mulheres. Eu não entendia, eu não conseguia. Isso não me descia pela goela. Cadê a justiça de Deus nesse contexto, né? E aí, graças a Deus, a doutrina espírita é esclarecedora e foi trazendo todas essas minhas respostas. E essa coisa da reencarnação vai justificando tudo isso que acontece. E fica sereno, né? Você vê, às vezes, pessoas fazendo muito mal e o olhar da gente hoje muda. A gente fala assim, ele ainda não tem condição de ser melhor, né? Ele ainda não evoluiu o suficiente. E isso é muito confortador, porque isso tira o ódio da gente, isso tira a indignação da gente, a raiva, né? Embora a gente ainda caia muitas vezes, né? Mas, e aí, Pedro fica todo triste de novo. Mas Jesus diz ainda para ele, olha só essa parte, eu faço questão, que é o nosso aprendizado de hoje. Ele diz assim, Simão Pedro, né? Respondeu o Messias bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha por Deus. É o que a gente está fazendo aqui, buscando essa iluminação anterior. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Fica atento ao seu espírito, às coisas da sua alma, às coisas da sua mente. Basta um pensamento de amor para que tu te eleves ao céu. Vamos cuidar desses pensamentos de amor para que a gente se eleve ao céu. Mas, na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil, uma consideração menos digna, um deboche, uma crítica, uma palavra exasperada, qualquer manifestação ruim do nosso caráter, para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Então, o que Jesus quer falar aí é o seguinte, estejamos atentos, acima de tudo, à nossa alma, aos nossos pensamentos. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra. Eu volto para falar nisso. Os quais, embora ocupassem o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Às vezes, a pretexto de amarmos os nossos entes queridos, nós deixamos de cumprir os desígnios de Deus, a troco de amar esses entes. Então, a gente precisa entender também que, às vezes, esse amor pelas pessoas que nos cercam, às vezes nos tolhem ou nos impedem de fazer aquilo que realmente é o ensinamento de Jesus. Por exemplo, ajudar excessivamente um filho. Estou falando que eu tenho 4 filhos, né? A gente, quando ajuda um pouco, a gente faz crescer. Mas se a gente ajuda muito, a gente enfraquece o outro. E a gente precisa ter essa correta medida. Então, em nome do amor, a gente ajuda, mas às vezes a gente está fazendo mal, né? Então, é estar sempre atento a que nos conduz, a que nos conduzem as nossas atitudes, né? Porque será que elas vão ter realmente, estão alinhadas com o pensamento de Jesus? Estamos fazendo aquilo que é o melhor, né? Então, que a gente tenha esse cuidado. Então, essa é a maior lição
de Pedro. E ainda tem, gente, eu estou muito incomodada com o olho, viu? E ainda tem ali, estou batendo no lugar errado, lá no livro Pão Nosso, conta a história, no capítulo 178, que se chama Combate Interior. Eu estou contando essas histórias para a gente contextualizando a questão da importância da vigilância. Ele conta a história de Paulo. Todo mundo sabe que Paulo, antes de Saulo, né? Saulo era um brilhante educador, era muito culto, muito instruído, um homem determinado, um homem forte, cheio de energia. E enquanto Saulo, antes da sua conversão, ele era um perseguidor tenaz dos cristãos, porque ele fazia aquilo que ele acreditava que era o certo. Ele seguia a lei mosaica e os cristãos não tinham vez. Até que, naquele evento lá em Damasco, eu espero que vocês leiam, ou se já tiverem lido, se lembrem do livro Paulo e Estevão, que é uma das grandes obras que a gente tem da doutrina, né? Parece que foi Paulo e Estevão que Chico falou. Que gostou, parece que foi esse. E aí, enquanto Saulo, ele era um homem vigoroso. Depois da conversão dele, lá em Damasco, né, que ele passa então a empregar depois toda a energia, toda a sabedoria dele para evangelizar, né, é um dos maiores, né, divulgadores, dos maiores apóstolos do cristianismo. Ele fica 2 anos, logo que acontece essa conversão, ele fica 2 anos no deserto, costurando, né, gente, naquele tear. Ele era que faz tapete. Ele era um tecelão. E aí ele fica 2 anos assim, introjetando e trazendo, né, aquela doutrina para dentro de si. E quantos conflitos ele enfrentou, quantas vezes ele falhou. Ele tem algum momento que ele diz assim: Senhor, por que as coisas que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero eu ainda faço? Ele ficava muito atormentado, assim como a gente até hoje, né? E aí, esse livro diz assim, em algum momento: surgiu, contudo, um momento em que o Senhor convoca o espírito de Paulo a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala e escuta. E aí foi esse tempo de calar, né, que ele ficou meditando e tentando se educar e tentando trazer realmente para a sua postura interna e externa aquilo que ele estava acreditando, né, que ele passa a acreditar. E aí esse livro diz assim, para nós e para Paulo, né? Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá a que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar dessa vigilância. Porque nós também temos que estar vigilantes, né? E pensar assim, que quantos tropeços temos para estarmos vigilantes. Tem uma fala que eu gosto muito que diz assim, não se tropeça em montanhas. A gente tropeça em quê? Em pequenas pedras, em pequenas coisas, né? Às vezes no grande, a gente está ali, fica porque a gente sabe que é grande. Mas nas pequenas coisinhas a gente tropeça muito, né? É pedra de tropeço mesmo. São as pequenas coisas do dia a dia. Como a gente deve estar vigilante a tudo aquilo que nos tira do caminho, do bem, daquilo que Jesus nos ensinou. Por isso a importância de estar estudando sempre, né? A doutrina espírita nos traz amai-vos e instruí-vos. E esse instruí-vos é muito importante, porque é através do aprendizado, do estudo, é que a gente vai evoluindo. Eu contei outro dia para um amigo meu que
eu tenho mania de levantar e ler uma página edificante. Então eu li Fonte Viva, Palavra de Vida Eterna, Pão Nosso, todos esses, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz. Eu fui lendo todos esses livros, gente, um por dia. Sabe onde que eu vou? Eu sento lá no vaso, bonitinha, todos os dias. Isso é segredo, tá? Isso não pode divulgar. Tá aí na mídia, né? Mas tudo bem, gente. É uma leitura todos os dias. Mas como que isso vai serenando, acalmando? Então a gente não precisa ter aquele afã de, nossa, tem que ler muita coisa, tem que... Não. Tijolo por tijolo, né? E aí a gente vai ganhando paz. Cada dia um aprendizado. Algumas coisas nos falam diretamente, outras nem tanto. Algumas você lê, quando vai ler de novo, fala, nossa, já li isso aqui, porque eu tenho mania de ler, escrevendo, marcando, registrando, mania de professora mesmo, né? E aí eu falo, parece que eu nunca li isso aqui. Quantas vezes isso nos acontece? A gente às vezes não está preparado, né? Ainda não estava preparado para ver aquilo. Então a importância desse buscar aquilo que é a nossa evolução, né? Tem uma outra fala que eu até anotei aqui, falei, olha, nenhum de nós é tentado naquilo que já não traz dentro de si. Vamos ver isso aqui, olha só, nenhum de nós é tentado naquilo que já não traz dentro de si. Se eu trouxesse, por exemplo, uma bandeja de... Se vocês me dessem aqui uma bandeja de milho, eu ia olhar para essa bandeja, não ia fazer nada com ela, não é mesmo? Não diz nada para mim. Mas se eu der uma bandeja de milho para um cavalo que estiver aqui do meu lado, o que vai acontecer? Vai despertar o desejo nele, ele vai querer aquilo, não é? Porque está dentro dele. É o mesmo caso. Se eu der uma bandeja de diamantes para um cavalo, ele vai olhar e falar, não tem nada a ver comigo, não quero. Mas se der para um ser humano, vai falar, pô, ninguém está vendo, é meu, estão me oferecendo. Perceberam? A tentação, quer dizer, não, você não pode pegar a bandeja se for sua, tudo bem. Então só é só um exemplo grosseiro para mostrar assim, a gente é tentado naquilo que a gente já tem. E lembremos-nos que nós trazemos mazelas de nossas encarnações anteriores. Nós não estamos aqui porque somos santinhos, né? Nenhum de nós. Nós trazemos de vidas pretéritas defeitos para serem resolvidos aqui. Não vamos resolver todos, não. Tomara que a gente consiga resolver pelo menos aqueles que está na nossa programação, né? Então, a gente, por exemplo, a pessoa que roubava, como ela é tentada aqui para roubar? E como é difícil para ela, às vezes, vencer essa tentação. Ah, deixaram uma carteira aqui, ninguém está vendo, ninguém está olhando. Entendeu? Eles falam assim, a oportunidade que faz o ladrão. Não é não, gente. Não é a oportunidade. O ladrão já existe dentro da pessoa. Né? Porque quem já tem consolidado dentro de si não roubar, pode encontrar o que quiser, que não vai roubar. Vai devolver, vai pegar, vai tentar devolver de alguma maneira. Não é mesmo? Pode até recolher para com o Pra intuito de devolver exatamente. de alguma forma para não ser roubado. Para né? não ser roubado, exato. Né? Ou às vezes acontece realmente a pessoa encontrar alguma coisa, não achar dono, tudo bem. Né? Mas a gente vê aí casos, né, que aparecem aí na mídia dizendo, não, fulano devolveu tantos milhões. Eu falo, olha, não é meu, não é meu. Quer dizer, alguém que tem consolidado dentro de si o não roubar. Então, assim, não é a oportunidade que faz o ladrão já está aqui. Né? São ditados que a gente vai desconstruindo às vezes, né? Então, assim, a gente não é tentado, a gente só é tentado naquilo que a gente já traz dentro da gente. Né? Aí a gente vê a sensualidade, a luxúria, o desejo de poder, riqueza, desejo de mando, né? Vícios, orgulho. Oi? Vícios, vaidade é coisa que você já traz. E aí você é colocado diante daquilo e é difícil, e precisamos estar vigilantes, porque há muitas pedras de tropeço, né? Então, gente, vigilância, na sua expressão correta, né? Como nos ensina Jesus, como vigiai e orai. Orai
eu assim, não estou abordando hoje o orar, mas assim, a oração é importantíssima na nossa vigilância, porque ela nos segura, porque a oração nos conecta direto com Deus, quando ela é feita daqui. Quando ela não pode ser feita, oração não é daqui para fora, né? Você pode até rezar frases, orações feitas, produzidas sem nenhum problema, desde que você esteja realmente conectado àquilo que está sendo falado, né? Porque senão fica rezando Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, tarará, daqui para fora, né? Pensando em outra coisa, igual um papagaio repetindo, sem nenhum sentimento, sem nenhuma conexão. Então a oração não precisa ser feita nem com palavras, né? É a minha ligação com Ele. E como é importante trazer essa ideia de Deus, de Jesus, para perto da gente todo dia. É como se fosse aquele meu amigo que está aqui ombro a ombro comigo, né? E aí a gente vai conversando, batendo papo como bons amigos. E é importante essa presença o tempo inteiro, porque isso nos mantém mais vigilantes. Olha, ele está aqui comigo, estou junto. Né? Não é assim? Estamos juntos, a gente quer estar junto para ser amparado, acolhido, intuído, aliviado das nossas dores, né? Então ele diz assim, então a oração é muito importante, a gente pode fazer outro estudo depois sobre a oração, mas hoje, acima de tudo, vigiar. E vigiar, gente, não é fiscalizarmos as atitudes alheias, mas tem como objetivo, acima de tudo, nos prevenir de nossas próprias imperfeições e de nossas próprias falhas. Não é vigiar, não é ficar vigiando o que o outro está fazendo, apontando o errado que o outro está fazendo. É, acima de tudo, a vigilância é comigo, tá? Porque o que o outro faz diz respeito a ele, né? O que o outro, eu posso ajudá-lo, eu posso tentar interferir, mas eu não posso invadir o espaço do outro. As nossas fraquezas nos prendem à retaguarda espiritual, à nossa vida anterior, induzindo-nos a ações menos edificantes que nos dificultam a marcha evolutiva. Então, as nossas fraquezas nos prendem a esse passado nosso e a gente, nesse estudo, nessa luta, nessa vigilância, vamos tentando deixar isso para trás. Mesmo na vigilância, os aprendizes ainda encontram perigos muito fortes, mesmo vigilantes. Além dos desregramentos da matéria, o que seriam os desregramentos da matéria? Tudo isso que no mundo nos chama a atenção para ele e nos tira desse olhar para a espiritualidade. Existem pessoas que vivem aqui como se só existisse isso aqui. Então eu quero aproveitar tudo da vida, eu quero o luxo, a riqueza, o poder, eu quero muita viagem, eu quero muita roupa chique, eu quero comer o melhor que tem. Mas só preocupados com esses prazeres daqui. Como se não existisse nada além, porque tudo que eu viver aqui vai ficar aqui. Eu vou deixar. A única coisa que vai comigo é a minha bagagem espiritual, é aquilo que eu houver aprendido, aquilo que eu houver construído de melhor. Porque na mala da gente só vai isso. Os bens ficam aqui. E tem gente que acha que a vida se encerra aqui, então mergulha de cabeça e não tem nenhum olhar para essa vida duradoura, né? Que existe com certeza. O Alexandre, o Humberto de Campos, ele diz aqui no momento uma fala muito bonita assim: hoje não mais cogito de crer, porque sei. Então assim, ele sabe, né? Eu não creio, eu sei. Ele sabe que existe a vida além. Ele sabe que existe essa lei de causa e efeito. Ele sabe que existem outras existências. Eu acho muito interessante assim, hoje não cogito crer, porque sei. Eu acho isso muito legal, porque é aquela fé solidificada. Eu tenho certeza que existe, né? E que a gente tenha também, porque às vezes a gente ainda vacila, né? Tem hora que eu falo assim, meu Deus, será que isso tudo é da minha cabeça? Será que eu estou inventando? Será que estou sendo sugerida? Autossugestão? Não tem umas coisas assim? A gente passa por uns momentos de fraqueza, de questionamentos, né?
Ai, meu Deus, tem hora que eu faço uns trem errados aqui, sabe, gente? A tecnologia que passa... Hã? Normal. Ah, pois é, comigo é normalíssimo. E aí, lá, ainda nesse livro Pão Nosso, lá no capítulo 177, chama-se Guardemos Saúde Mental. E eu achei muito interessante que ele diz assim, o pensamento é energia irradiante. Nosso pensamento. Aí vem falando um português muito erudito, que eu vou ler, mas depois eu traduzo. Espraiemo-lo na terra, quer dizer, o pensamento, aliás, a energia. Espraiemo-la na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-la para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Ou seja, traduzindo um português mais simples, o pensamento é energia radiante. Se nós prendemos todos os nossos pensamentos, toda a nossa energia em coisas da terra, aonde que a gente vai ficar preso? No chão, na terra. Se a gente elevar a nossa energia para as coisas do alto, né? Como diz Paulo lá, né? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, nós vamos nos manter conectados com as coisas do alto. Então, gente, fala assim, então eu vou parar de me preocupar com as coisas da terra, vou ficar pensando só nas coisas lá de cima, viver essa vida só me preparando para o que tem lá? Não. Nós temos que viver essa vida e tudo que ela nos dá aqui, porque tudo que está aqui é para ser vivido, está aqui como prova para a gente. Né? A gente tem que viver bem, temos que trabalhar, temos direito ao progresso, ao conforto e devemos trabalhar tanto para a nossa subsistência aqui, quanto para a nossa elevação espiritual. Né? É claro que a gente não precisa ficar preocupado em riqueza. Tem a frase do Chico, uma das frases do Chico que eu mais gosto, é aquela em que ele diz assim, rico não é quem tem muito, rico é quem precisa de pouco. E eu acho isso assim fantástico, precisar de pouco. E a nossa sociedade nos ensina a precisar de muito, a querer muito, né? Então, como que às vezes a gente é muito levado, eu preciso de mais, eu tenho uma bota, eu quero outra, eu tenho um casaco, mas eu quero outro. Como que a gente é levado por isso, né? Então, assim, precisar de pouco é a grande riqueza. E isso é o aprendizado. Temos que viver aqui na Terra com todo o conforto que o nosso trabalho nos aprover, né? nos der, mas precisamos estar atentos também com essa construção para uma vida que é eterna, que é a do nosso espírito. A gente não termina aqui. É buscar o equilíbrio, né? Oi? Buscar o equilíbrio, né? equilíbrio. Porque não adianta querer só viver com as coisas do espírito, porque a gente tá aqui. Tá aqui, exato. E não adianta querer viver só com as coisas da terra, porque nós somos espíritos. E vamos para lá. E vamos voltar para a pra nossa lá. pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui só de passagem, né? Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos. Olha só. Alicerces vivos do bem e do mal. Nossos pensamentos são alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima, né? E não nas que são da terra. Não é que a gente não vai pensar nas coisas da terra. Ele aqui era só uma forma didática, pedagógica de ensinar, mas ele quer dizer assim, preocupemos-nos mais com a nossa vida eterna, né? Não com essa aqui só que se extingue, não é mesmo? E aí, gente, até encerrando já o estudo, para não me alongar mais, a lição da vigilância nos convida a vigiar a nós mesmos. Pensamentos, atitudes, palavras, para nos mantermos conectados, acima de tudo, com as coisas do alto, com as coisas que o Cristo nos ensinou e que a doutrina espírita vem tão bem nos esclarecer e relembrar, como consolador, que é, né? Veio o Consolador para nos relembrar, não é mesmo?
Estar alerta para o bem que o Cristo nos convida a realizar todos os dias, em qualquer situação que estejamos, dentro das nossas possibilidades. Olha, gente, estar alerta para o bem que o Cristo nos convida a realizar todo dia. Porque existe, a gente tem é que estar vigilante, atento, porque as oportunidades estão a toda hora, a todo momento à nossa volta. Que tenhamos olhos de ver, que estejamos atentos para essas oportunidades. E lembremos-nos, né, de que todo gesto de amor nos eleva, nos conecta com a energia superior, né? Tá lá em Romanos que diz assim, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, todo pequeno gesto de amor que fizermos vai batendo na nossa dívida, não é mesmo? E vamos ficando mais leves, porque não há alegria maior para a gente do que essa de doar amor. Então, que a gente esteja atento, vigilante a todas as oportunidades que nos rodeiam a todo instante para fazermos o bem. É essa a vigilância que o Cristo Jesus nos propõe, né? Que foi proposto para Pedro, para Paulo e que é um desafio para nós num mundo em que nos chama tanto para o outro lado, né? Essa vigilância, que a gente consiga levar para casa essa preocupação, esse cuidado. Preciso estar mais atento com o que eu penso, com o que eu falo, né? Com aquilo que eu busco ver, né? Com aquilo que me atrai, né? De onde está vindo a minha atração por isso ou por aquilo. Esse olhar para dentro e se encontrar, tá? Então, assim, que estejamos vigilantes o tempo todo e amparadas na oração, que sempre vai nos ajudar, tá? Obrigada a todos vocês, uma alegria grande estar aqui. Você vai encerrar, Carol? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Eu quero até aproveitar, alguém quer fazer um comentário? Queria comentar, fazer um... porque no início, quando a gente falou, né, que são pequenas pedras, né, que a gente tropeça, Isso. né? E lembrar que os gestos de amor também são pequenos. Sim, né? pequenos. A gente não precisa fazer coisas grandiosas todos os dias. Vai ter um dia ou outro que a gente vai fazer uma coisa grandiosa, sim. Isso. Mas no dia a dia a gente tem a oportunidade de fazer coisinhas pequenas e que são pequenas aos nossos olhos, mas que para muita gente vai ser muito grandioso, né? Que são os gestos de amor. Exatamente. Né? Porque a gente às vezes não está atento para essas coisas, né? Então, só falando de um exemplo básico, assim, né? Que às vezes a gente percebe que alguém está precisando de um afeto, de um carinho, de uma palavra, e a gente não dá. Porque está sem tempo. Porque tá... Então, assim, teve uma vez, muito tempo atrás, que eu fui a uma lotérica aqui em Nova Lima, e eu percebi que a menina do caixa ali estava ansiosa, e a fila crescendo lá, né? Eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa? Você tá com algum problema? E aí ela falou assim, meu filho tá na escola, passou mal e eu preciso ligar pra escola pra avisar minha mãe que vai buscar, porque senão ele não vai embora. E eu não consigo parar. Eu falei, continua me atendendo, vai ligar. Né? Então eu fiz de conta que ela estava me atendendo ali. Pronto. Né? E ela pegou, resolveu. Aproveitou o momento. Né? Né? E às vezes a gente não tem esse olhar, né? Isso foi um exemplo que, assim, para mim fez muita diferença, porque eu, sendo mãe, né? Para mim fez muita diferença, porque se eu precisasse disso, também ia ficar desorientada. Quanta gente gostaria que fizesse pra gente. Exatamente. Então, assim, são pequenas coisas, né? Deixa eu só falar um negócio da pedra. Claro. Pode. Eu acho super interessante essa relação. Uhum. Porque essas pequenas pedras que a gente tropeça são as mesmas pedras que a gente pega no chão para construir a escada da evolução. Exatamente. Que legal. É isso mesmo. Comparação linda. Exatamente. É mesmo? São as pedras de tropeço que a gente vai
superando. pegando. buscar na evolução. Exatamente. Acho que é isso, né? Os dois tipos de pedras são importantes para a gente. Sim. Né? A gente constrói essa evolução aí com todos os tipos de pedra. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Uhum. Então, O Milor Fernandes ainda fala, só acrescentando aqui, né, que o preço da fidelidade é eterna vigilância. O preço da fidelidade a Jesus, aos ensinamentos, é a nossa eterna vigilância. Eu não sei se Milor Fernandes falou nesse contexto, mas ele diz que o preço da fidelidade, pense em qualquer tipo de fidelidade, é eterna vigilância, senão a gente não é fiel. Não é? Muito interessante a frase também. Você fecha com a sua oração, ou você quer fechar, Patrícia? Gente, vamos fazer oração então primeiro para a gente fechar, depois eu vou dar os recadinhos. Então, agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar aqui reunido, de ver cada quinta-feira pessoas novas chegando aqui pra gente, pessoas que já vieram nas outras quintas. A gente está muito feliz de receber vocês. A espiritualidade que está aqui na Casa Girassol, com certeza, abençoa cada um de nós, abençoa cada um que está assistindo esse estudo e a cada um que vai assistir futuramente. Nós agradecemos essa oportunidade, então, de ampliar os nossos conhecimentos, de receber esses ensinamentos, esse acalento para o nosso coração. Agradecemos a Marlene por ter vindo nos falar essas palavras, nos dar a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Pedimos a essa espiritualidade aos nossos mentores que acompanhem os nossos passos, para que estejamos vigilantes no dia a dia, a cada momento, e que saibamos ser gratos também, por todo tipo de pedra que a gente tropeçar ou que a gente fornecer com amor, lembrando sempre que tudo isso faz parte da nossa evolução. Obrigada, Pai, obrigado, Mestre, por estarmos aqui reunidos, por termos essa oportunidade a cada semana. Que assim seja. Assim seja. Bom, pessoal, então, agradecer. Marlene, muito obrigada pelo estudo. O pessoal lá no Instagram já comentou também, foi muito bom, agradecendo mesmo. Foram muitos ensinamentos bem legais mesmo. E é isso, né? Muitas vezes a gente já sabe de tudo isso, mas a gente precisa precisa ouvir, né? Pra Às gente estar vezes, alerta. Então, é isso. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, todo mundo que está aqui no Instagram. E lembrando que segunda-feira a gente tem um grupo de estudo que está sendo online pelo Skype. Quem quiser participar, é às 19 horas. É só entrar em contato com a gente pelas redes sociais e a gente inclui lá no grupo. O grupo está muito bom. Toda terça-feira a gente tem mentalização também. É um momento onde a gente se reúne, o grupo da Casa Girassol se reúne para poder fazer orações por quem esteja precisando, tá, gente? Então, se precisar, souber de alguém que está precisando, passando por uma dificuldade, alguma recuperação de cirurgia, doença, qualquer tipo de dificuldade, né, que esteja afligindo, manda os nomes pra gente, entre em contato, que a gente inclui nessa lista também e faz essa mentalização, que é como se fosse um tratamento ali, junto com os mentores. E toda quinta-feira estamos aqui de braços abertos, tanto aqui na Casa Girassol, presencialmente, como pelo Instagram. A gente ainda vai continuar. E é isso. Muito obrigada e que Deus nos acompanhe.